Evangelho segundo narrativa de Lucas, no seu capítulo 3, nos falam a respeito de um tema, um caminho para o Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, e percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Aqui encontramos narrativa de Lucas, e Lucas coloca que veio a palavra de Deus. Eu pergunto para você nesta manhã: a palavra de Deus já veio ao seu coração? É uma palavra que o próprio Salmos 19 ele fala que os céus anunciam as obras de Deus, a glória de Deus, e o firmamento anuncia as suas obras. Toda a criação de Deus está para nós contemplarmos, para nós entendermos essa revelação maravilhosa que Deus nos proporciona através da sua criação e através, principalmente, da criação do homem. Mas existe uma revelação especial que é o Senhor Jesus Cristo. E isso era o que João Batista estava fazendo, percorrendo, como diz o texto, toda aquela região do Rio Jordão, pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados e, ao mesmo tempo, veio a palavra de Deus para João. João era um porta-voz e diz nessa parte primeira do verso 4, voz do que clama no deserto. Nós também estamos fazendo a mesma coisa no contexto dos nossos dias, clamando no deserto. O que seria o deserto? O deserto, simbolicamente, na palavra que encontramos aqui, significa o coração do homem. O coração do homem, quando não tem Deus, quando não tem Cristo, é um coração desértico. É um coração que não tem uma paisagem bonita, não tem nada da criação de Deus. Está deserto. O nosso coração, antes de encontrar com Cristo, estava nessa situação. E agora, a voz do profeta Isaías, que se encontra no capítulo 40, dizia para João: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele tinha
essa missão de trazer um caminho que fosse um caminho pavimentado, um caminho para o Rei Jesus passar, um caminho que fosse endireitado para que realmente os corações dos homens pudessem receber o grande Mestre. Caminho pavimentado da nossa natureza carnal, que agora receberia o Filho de Deus, um caminho espiritual. E o texto nos fala: todo vale será aterrado. Significa lançar fora pensamentos insignificantes, pensamentos indignos a respeito de Deus. Quantas pessoas hoje estão com dúvidas com relação à palavra de Deus, com dúvidas com relação à igreja do Senhor. Então tudo isso deve ser removido, o vale tem que ser aterrado, o desespero deve ser removido, a satisfação do eu, do egocentrismo, dos prazeres carnais devem ser abandonados. Aterrado o vale significa um caminho glorioso da graça que será agora levantado. Todo vale tem que ser aterrado. Todo monte e colina deve ser nivelado. Significa a pessoa achar a sua autossatisfação, a sua autossuficiência, a sua presunção gloriosa, a sua arrogância, a sua justiça pessoal. Ela acha que não precisa ela precisa de Deus, mas ela tem um modus em que isso faz com que a sua crença em Deus esteja baseada nas suas boas obras. Todos os caminhos, todas as religiões são boas, todos os pensamentos são pensamentos bons. Então, eu não mato, eu não furto, eu tenho uma vida regular, isso é a suficiência. Eu não preciso da igreja, eu não preciso de ninguém, eu não preciso me congregar, eu não preciso fazer nada. Do jeito que eu estou vivendo, eu acho que é o suficiente. Justiça pessoal. É isso que João Batista está falando. Isso precisa ser nivelado. E para ser nivelado, precisamos de um prumo que seja eficiente. Esse prumo não é uma entidade religiosa. Esse prumo é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos olhar para Ele. Devemos, como diz Paulo em Efésios capítulo 5, verso 1, que nós devemos sermos imitadores de Deus como filhos amados. Devemos imitar a Cristo Jesus. Ter esse nível, um caminho para o Senhor. A comunhão com Deus nunca é proporcionado a pecados arrogantes. Quando pessoas têm a sua autossuficiência naquilo que ela acha que está correto. Nós devemos nos espelhar em Cristo Jesus e, para tanto, temos que conhecer a palavra do Senhor. É isso que o profeta João está dizendo. O Senhor, Ele se preocupa com o humilde e contrito de coração. Essa é uma característica que podemos encontrar nos verdadeiros servos do Senhor, que têm
o seu vale aterrado, o seu monte e colina nivelado. É como disse o salmista Davi, no Salmo 51, verso 17. Palavras muito profundas. Podemos ler o 16 também. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocausto. O que significa isso? Significa uma religiosidade pessoal. Significa a pessoa achar que aquilo que ela faz é o suficiente. E o salmista continua: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Esse é o verdadeiro nivelamento que o profeta Isaías e João Batista estava anunciando e que nós também temos que anunciar. Ele continua dizendo que os caminhos tortuosos serão retificados. Isso significa que muitas das vezes o nosso coração, o coração humano, fica vagueando. Ele fica dúbio. Ele fica, como disse o profeta Elias, que até quando cocheareis entre dois pensamentos ou entre dois corações? Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Aquele povo estava dúbio entre dois corações. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele falou que ninguém pode servir a dois senhores. Ou agradará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. E muitos, infelizmente, hoje têm os seus corações divididos entre as coisas de Deus, as coisas que estão no mundo, os prazeres do mundo, e isso os atrai. Muitos querem se aproximar de Deus, mas a atração deste mundo, a atração do pecado, os deixa cativos, escravos, e não conseguem se libertar. Mas a palavra de Deus diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. O Senhor Jesus tem mais poder para deixar esses caminhos tortuosos retificados. Quando nós estamos vivendo uma vida que agrada a Deus, o Senhor intervém nesses caminhos tortuosos e eles são retificados. Ainda mais, a pregação consistia de caminhos escabrosos. Esses caminhos escabrosos seriam aplainados. O que são caminhos escabrosos? São pedras de tropeço. Antigamente se cantava um hino que não tinha uma letra tão condizente com a verdade da palavra de Deus. Tropeça aqui, cai acolá e depois canta ou ora para o Senhor levantar. Nós não podemos ficar tropeçando toda hora.
nós temos que termos no nosso coração um caminho reto, um caminho que seja realmente aplainado por Deus. Então precisamos tirar todas as pedras de tropeço. O que seria para você uma pedra de tropeço? Algo que te fascina, por exemplo, numa inclinação sexual que está fora dos conceitos bíblicos? Uma situação que invade os seus pensamentos para eles se tornarem indignos? Isso precisa ser removido. Será que tem espinhos e sarças que significam a rebelião humana que muitos promovem? Pessoa violenta, pessoa que não tem um controle emocional, um controle moral, um controle espiritual, são espinhos e sarças da rebelião humana contra a vontade de Deus que precisam serem desarraigadas. Portanto, concluindo, o profeta diz: e toda a carne verá a salvação de Deus. E toda a carne significa este evangelho será pregado a todas as pessoas e depois virá fim. Um visitante estava para percorrer essas terras. Provavelmente no ano 26 a 36 depois de Cristo, iria aparecer esse visitante ilustre com as suas sandálias, com as suas vestes, com a sua face, estaria percorrendo essas terras. E ele precisava de alguém que estivesse anunciando a sua chegada. Este foi a voz do que clama no deserto. E nós também estamos anunciando o retorno deste visitante ilustre, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Anunciamos a todos que o Senhor está para voltar. E se Ele está para voltar, como está o caminho do seu coração? Como o Senhor Jesus vai encontrar o seu coração? Será que Ele vai encontrar caminhos lamacentes, caminhos pedregosos, caminhos íngremes, caminhos tortuosos? Como está o seu coração nesta manhã? O texto de Isaías 40, que é a referência para a pregação de João Batista, também diz no verso 5: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. O reino de Deus está se revelando através de atos da salvação e de atos de julgamento, principalmente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não perca essa oportunidade. Nivele o seu coração. Busque ao Senhor. Tenha o seu coração aterrado, porque o Mestre está à porta. Prepare-te para encontrares com o teu Deus. É a nossa oração nesta manhã. Que Deus te abençoe. Amém.